E não é que parece ser mesmo o tempo de Botafogo. Botafogo venceu o Palmeiras em pleno Allianz Parque por 3-1 e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro, agora faltando para os dois líderes do campeonato apenas 2 jogos para encerrar o Brasileirão 2024. Mas antes de falar sobre esse jogo, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. Lembrem-se de seguir a gente também lá no Instagram e também de entrar no nosso grupo do WhatsApp, a gente manda notícias aí diariamente para vocês. É o canal Hora do Jogo, aí acompanhando tudo do esporte nacional, do esporte internacional, do esporte da cidade de Toledo, também muita coisa. Mas galera, falando sobre esse jogo decisivo do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque entre Palmeiras e Botafogo, 3-1 pro Botafogo, perdão. O Palmeiras começou melhor, começou com mais posse de bola, começou tentando empurrar o Botafogo para o campo de defesa. A equipe do Botafogo começou um pouco mais recuada, tentando explorar os contragolpes. O Palmeiras até teve ali algumas chegadas, teve uma cabeçada do Gustavo Gomes, mas não teve nenhuma chance assim um pouco mais clara. Mas tinha ali o controle do jogo até os 15, 20 minutos, quando o Botafogo começou a sair um pouco mais para o jogo, começou a ter um pouco mais de posse de bola e chegar um pouco mais à frente no escanteio duvidoso, na verdade, um escanteio que acabou que não era escanteio, que era tiro de meta, acabou que numa jogada ensaiada, onde inclusive o Gregory errou a jogada, ele pensou que fosse outra jogada, ele até falou isso na entrevista pós-jogo. A bola acabou sobrando para ele no meio da área e ele chapou sem chances para o Everton, 1-0 no momento que o Palmeiras era melhor no jogo. A partir daí o Botafogo melhorou na partida, passou a ter mais a bola, passou a criar mais perigo também ao gol do Palmeiras, passou a ser um jogo um pouco mais franco, com as duas equipes criando as suas situações, mas o Botafogo conseguiu a partir desse gol ser uma equipe muito cascuda, uma equipe forte, uma equipe consistente, uma equipe que, é lógico, tem muita qualidade, isso é notório, mas que não sentiu o psicológico a partir desse gol, coisa que vem sentindo já desde a temporada passada, quando era um elenco até razoavelmente diferente desse. Mas em vários momentos a gente falou dos 3 jogos que empatou dentro de casa contra equipes que brigam para não cair, Vitória no último final de semana, Cuiabá e Criciúma, onde a equipe sentiu muito essa parte psicológica. A partir do primeiro gol, a equipe se consolidou no jogo, conseguiu se fechar, se unir ali e não teve essas dificuldades. O psicológico não pesou a partir dali. A equipe levou 1-0 para o segundo tempo e conseguiu segurar bem, controlar uma pressão maior do Palmeiras até ali os 15, 20 minutos. Quando o jogo parecia que iria para o momento onde o Palmeiras tentaria um abafo a mais, houve um erro grotesco do Marcos Rocha, onde ele dá um tapa de raspão, mas dá um tapa na cara do Igor Jesus e ele acaba expulso. No campo, o Wilton Pereira Sampaio dá amarelo, o VAR chama e ele cancela o amarelo e dá o vermelho. A partir dali, o Botafogo controla completamente as ações do jogo. Logo em seguida, no lance seguinte, um lançamento do goleiro John, o Igor Jesus dá uma casquinha, dá um passe de cabeça e o Savarino entra cara a cara com o Everton para fazer 2-0. Foi um lance justamente ali no lado direito, onde o Marcos Rocha ocuparia. O Abel Ferreira acabou demorando para fazer essa mexida, e nesse espaço livre o Botafogo fez o 2-0 e no lance seguinte, 1 minuto depois, o Thiago Almada saiu cara a cara com o Everton fez o milagre, seria o terceiro gol, e só aí o Abel Ferreira coloca o Mike e a equipe do Palmeiras se reorganiza um pouco mais defensivamente. Depois o Palmeiras até tenta criar alguma coisa, mas não tem condições, não consegue mais, porque num jogo desse nível, um jogador a menos faz muita diferença. E o Botafogo controlou ali, aproveitou o espaço a mais dentro do campo, criou algumas situações e num lance de bola parada, no escanteio com o Adrielson já bem na reta final, fez o 3-0. Depois do 3-0, o Palmeiras até esboçou uma abafa, conseguiu descontar já nos acréscimos num golaço do Richard Rios de fora da área,
mas nem deu tempo para pressionar ou fazer algo a mais. Fim de papo, 3-1 para o Botafogo. Com o resultado, o Botafogo volta à liderança do campeonato com 73 pontos. E o Palmeiras volta à vice-liderança com 70 pontos. Agora as duas equipes com o mesmo número de vitórias, 21 para cada lado. Aí o saldo de gols é outro critério que pode ser utilizado caso as equipes empatem em pontos. O Botafogo tem um saldo de 28 gols positivos e o Palmeiras de 27 gols. O Flamengo não tem mais chances de título, empatou com Fortaleza no Castelão em 0-0. Fortaleza e Inter tem 3 jogos ainda, falta jogar a 36ª rodada. Os dois times têm 65 pontos. E na próxima rodada o Inter pega o Flamengo no Maracanã e o Fortaleza vai até o Barradão para encarar o Vitória. Então, vencendo esses jogos, eles podem ficar aí a 5 pontos do Botafogo, faltando 2 rodadas para o término do campeonato. O Botafogo só volta a jogar pelo Brasileirão na próxima quarta-feira, assim como o Palmeiras, já pela 37ª rodada. O Palmeiras pega o Cruzeiro no Mineirão, enquanto o Botafogo vai até o Beira-Rio pegar o Internacional. Cruzeiro provavelmente brigando ainda por uma vaga na pré-Libertadores, e o Internacional pode ainda sonhar com um título nesse jogo contra o Botafogo. Lembrando que no sábado o Botafogo joga em Buenos Aires, na Argentina, a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Então esse jogo também determina muito como o Botafogo vai entrar com o Internacional, com a moral lá em cima por um título, ou com a moral mais baixa para um vice-campeonato. Também pode ter um desgaste físico, porque pode ter uma final com prorrogação, tem toda a questão psicológica. Se você ganha um título, também tem a questão da festa, que também gera um desgaste. Então, o jogo de sábado do Botafogo também pode impactar no jogo de quarta contra o Internacional. Mas isso também ajuda o Botafogo para a Libertadores. Chega com mais moral, chega com mais força para a decisão da Libertadores contra o Atlético Mineiro, porque jogou um futebol muito bom, muito consistente, muito competitivo, em que o psicológico não abalou nesse jogo de hoje contra o Palmeiras. Então pode criar uma casca muito grande para a final da Libertadores. Falando em título, o Botafogo pode até ser campeão já na próxima quarta-feira, na penúltima rodada. Para isso, precisa vencer, porque daí ele tira Inter e Fortaleza já da jogada, mesmo que vençam os seus próximos jogos. O jogo é justamente contra o Inter, e precisaria que o Palmeiras, no máximo, empate contra o Cruzeiro para o Botafogo ser campeão já na próxima quarta-feira contra o Internacional lá no Beira-Rio. Caso isso não ocorra, na última rodada tem Botafogo e São Paulo no Engenhão e tem Fluminense e Palmeiras no Allianz Parque. Mano do Palmeiras ali tem as questões do São Paulo ainda podendo brigar por pré-Libertadores ou vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Por vaga direta, já está na Libertadores. E o Fluminense na luta contra o rebaixamento. Caso o Fluminense e São Paulo não tenham mais o que disputar nessa última rodada, corre o risco dos dois entregarem para o adversário para não ver um rival sendo campeão. É algo que é totalmente possível, mas vai depender do que eles vão estar brigando nessa última rodada. Mas de modo geral, o Botafogo se consolida para essas duas últimas rodadas como um fortíssimo candidato ao título, como um maior candidato a esse título. Se aproxima de uma glória que pareceu que saiu das mãos no ano passado e que parecia estar saindo das mãos também nessa temporada. Basta, acho que uma vitória nesses dois jogos tem tudo para garantir o Botafogo como campeão brasileiro, e eu acredito que o jogo contra o São Paulo é uma vitória mais certa. Vai depender também muito do jogo contra o Inter, vai ser também um jogo crucial. Aí depende do Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar os dois jogos, o Botafogo perdendo um jogo, aí não consegue o título, porque o Palmeiras vai ultrapassar em número de vitórias. Mas o campeonato, o Palmeiras ainda tem muita chance. Isso acho que está claro, porque o jogo do Botafogo contra o Inter no Beira-Rio é um jogo duríssimo. Hoje o Inter, talvez junto com o Botafogo, pratique o melhor futebol do Brasil. Então vai ser um jogo incrível também na próxima quarta-feira. É um jogo em que é difícil para o Botafogo vencer, porque o Inter, como eu falei,
vem jogando muito bem, mas um empate depois de uma vitória contra o Botafogo, aí sim garante o título para o Botafogo. Então está a 4 pontos do título. É isso que o Botafogo precisa nessas 2 últimas rodadas para ser campeão. Mas deixe aí nos comentários o que você achou do jogo, se você achou que o Botafogo foi merecedor, que o Palmeiras não teve uma grande atuação, que o Abel Ferreira talvez tenha errado ali na substituição do Estevão, pareceu que ele sentiu ali na reta final. Se você acha que o Palmeiras ainda tem chance, que Inter e Fortaleza ainda podem brigar por esse título, correndo ali por fora. Se você acha que o Botafogo vai levar, diz aí nos comentários, deixa aí a sua opinião. E lembrando de se inscrever no canal, porque ajuda demais a gente. Também seguir a gente lá no Instagram e entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque tem muito conteúdo. É isso, galera. Até mais.